Recentemente, o STF, durante o curso de uma ADPF, reconheceu a inconstitucionalidade não de um ato do poder público, mas sim de um estado de coisas relacionado ao poder público, fenômeno que caracteriza o estado de coisas inconstitucional. A expressão estado de coisas inconstitucional é utilizada para designar uma inconstitucionalidade que recai não sobre um ato do poder público, mas sim sobre uma situação, ou seja, sobre um estado de coisas relacionado ao poder público. O estado de coisas inconstitucional, expressão encontrada em decisões da Corte Constitucional da Colômbia, ficou em evidência no direito brasileiro após essa recente decisão proferida pelo STF no curso de uma ADPF envolvendo a situação desumana do sistema penitenciário brasileiro. Durante essa ADPF, o STF reconheceu a inconstitucionalidade da situação em que se encontra o sistema penitenciário brasileiro, cujo funcionamento representa uma grave violação ao preceito fundamental da dignidade da pessoa humana. Sobre esse tema, veja esse informativo do STF. Observe que o STF reconheceu a inconstitucionalidade da situação em que se encontra o sistema penitenciário brasileiro, de modo que esse cenário caótico representa um estado de coisas inconstitucional. Então, o estado de coisas inconstitucional é um cenário caótico caracterizado por um quadro de violação generalizada e sistêmica de direitos fundamentais, situação que ocorre em decorrência da inércia ou incapacidade reiterada das autoridades públicas, que não atuam para solucionar esse estado caótico que propicia indeterminadas violações de direitos fundamentais. Nesse contexto, a situação inconstitucional é tão grave que somente transformações muito profundas e estruturais na atuação do poder público é que serão capazes de superar esse estado de violação massiva de direitos fundamentais. Para ficar ainda mais claro, vamos falar em uma linguagem ainda mais simples. Estado de coisas inconstitucional é o cenário em que o poder público não se movimenta e não tem vontade política de se movimentar para resolver uma situação inconstitucional gravíssima que propicia a violação de direitos humanos de um número indeterminado de pessoas. Como essa situação de inércia está fortemente enraizada dentro da estrutura do Estado, somente com transformações muito profundas e com a atuação de várias autoridades públicas em conjunto é que será possível reverter essa situação que viola os direitos humanos dessas pessoas. Observe que o Supremo Tribunal Federal elencou 4 requisitos para que seja possível identificar a presença do estado de coisas inconstitucional. E esses requisitos são a violação massiva e generalizada de direitos fundamentais de um número significativo de pessoas, potencialidade de congestionamento da justiça. Em outras palavras, há um risco considerável de congestionamento do poder judiciário caso essas vítimas, que representam um número significativo de pessoas, resolvam recorrer ao judiciário individualmente para interromper a violação de seus direitos fundamentais. Prolongada omissão das autoridades públicas. Necessidade de mudanças estruturais para solucionar esse cenário. A solução desse cenário caótico pressupõe a adoção de medidas complexas por uma pluralidade de órgãos e autoridades públicas, o que significa que o poder público precisa passar por mudanças estruturais muito profundas. O STF reconheceu ainda que para solucionar esse litígio estrutural é necessária a adoção de remédios estruturais. Vamos compreender. Litígio estrutural é a situação em que há um número amplo de pessoas atingidas pela violação de direitos. E remédios estruturais são medidas muito profundas na formulação e execução de políticas públicas, medidas que não seriam cabíveis em situações normais. Então, como são necessárias medidas muito profundas, o controle judicial se justifica diante dessa omissão do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Em outras palavras, diante da falta de vontade política, excepcionalmente será admitida a interferência do Poder Judiciário sobre os demais poderes, como forma de garantir a observância dos direitos fundamentais. Entenda que o estado de coisas inconstitucional
não tem previsão na Constituição e não tem previsão em lei. Por isso, o próprio STF ressalva que a constatação do estado de coisas inconstitucional somente pode ocorrer em situações excepcionalíssimas. Agora que sabemos identificar o estado de coisas inconstitucional, vejamos as razões pelas quais o STF reconheceu que o sistema penitenciário brasileiro configura um estado de coisas inconstitucional e como ocorreu a interferência do Poder Judiciário sobre a atuação dos demais poderes com o propósito de cessar a violação de preceitos fundamentais. Um partido político ajuizou uma ADPF requerendo que o STF declarasse que a situação atual do sistema penitenciário brasileiro viola preceitos fundamentais da Constituição, para que assim o STF interferisse na formulação e execução das políticas públicas relacionadas ao sistema penitenciário. Diante disso, o STF reconheceu a inconstitucionalidade da atual situação do sistema penitenciário brasileiro e determinou uma série de medidas que basicamente configuram uma interferência do Poder Judiciário na atuação dos demais poderes. Naquela decisão, o STF determinou uma série de medidas para garantir os direitos dos indivíduos recolhidos à prisão. E, além disso, determinou que a União liberasse as verbas do Fundo Penitenciário Nacional, abstendo-se de realizar novos contingenciamentos. Para que fique claro o absurdo dessa situação, o Fundo Penitenciário Nacional, o FUNPEN, é um fundo que contém quantias bilionárias que deveriam ser destinadas à modernização e ao aprimoramento do sistema penitenciário nacional, mas que ficam contingenciadas, ou seja, ficam bloqueadas pela União Federal, e permanecem no fundo, sem resolver a situação caótica do sistema penitenciário brasileiro. Nesse mesmo julgamento, o STF teceu críticas ao sistema penitenciário brasileiro, reconhecendo que sua situação acaba propiciando penas cruéis e desumanas, e afirmou que o contingenciamento de verbas do FUNPEN pela União Federal é uma medida gravíssima que inviabiliza as políticas públicas relacionadas ao sistema penitenciário. Além disso, o STF reconheceu que a responsabilidade deve ser imputada aos três poderes, inclusive ao Poder Judiciário, pois o Judiciário também é responsável por violações de direitos humanos nessa situação. Por exemplo, em razão da morosidade do processo penal, que faz com que muitos presos sejam mantidos em custódia provisória. Além de ser responsabilidade dos três poderes, o STF reconheceu que a responsabilidade não ocorre apenas em nível federal, recaindo também sobre os estados e sobre o Distrito Federal. Por fim, o STF entendeu que a interferência do Judiciário é a medida que se justifica nessa situação em razão da excepcionalidade dessa situação e do quadro gravíssimo de violação de preceitos fundamentais. Vamos recapitular. A expressão estado de coisas inconstitucional é utilizada para designar uma inconstitucionalidade que recai sobre um estado de coisas relacionado ao poder público. Esse estado de coisas é representado por um cenário caótico, caracterizado por um quadro de violação generalizada e sistêmica de direitos fundamentais. Situação que ocorre em decorrência da inércia ou incapacidade reiterada das autoridades públicas, que simplesmente não atuam para solucionar esse cenário. Segundo o STF, existem 4 requisitos que precisam estar presentes para que seja caracterizado o estado de coisas inconstitucional, e esses requisitos são: violação massiva e generalizada de direitos fundamentais de um número significativo de pessoas. Potencialidade de congestionamento da justiça. Prolongada omissão das autoridades públicas. Necessidade de mudanças estruturais para solucionar o estado de coisas inconstitucional. Especificamente em relação à necessidade de mudanças estruturais, a excepcionalidade da situação justifica a adoção de mudanças muito profundas na formulação e execução de políticas públicas, ainda que seja necessária a interferência do Poder Judiciário sobre a atuação dos demais poderes. No caso, a situação atual do sistema penitenciário brasileiro é um exemplo de estado de coisas inconstitucional já reconhecido pelo STF.